Olá, eu sou Jéssica Spinellis, nutricionista materno-infantil, e estou aqui hoje para te dar dicas de como regular o intestino do seu bebê. Vem comigo. Bem, que a constipação, as cólicas, enfim, a dificuldade de evacuação é uma preocupação dos pais, nós já sabemos. Isso tanto porque vê a criança, né? Às vezes, que nem sempre fica, mas ficando abusadinha, inchadinha, com o abdômenzinho elevado, a barriguinha estufada, como também por não saber se a criança está com algum incômodo, se a criança está se sentindo incomodada, né, de fato, por essa constipação. É importante a gente entender que diversos são os fatores que podem estar causando essa constipação no bebê. Bem, entre elas nós temos, né, a oferta de fórmula infantil, o uso de engrossantes de mamadeira, que são aqueles farináceos que são misturados à fórmula ou ao leite e ofertados à criança, a baixa oferta de água, o início da introdução alimentar e até gripes e resfriados, que podem estar também mexendo com esse intestino da criança. E essa constipação pode ser até passageira, ser de 1 ou 2 dias. O que acontece é que a gente precisa identificar o que está causando essa constipação na criança e aí sim agir sobre essa causa. Uma dica para melhorar o trânsito intestinal do bebê é que a gente faça, né, no caso dos bebês que já estão em introdução alimentar, após identificar essas causas referentes à constipação, se avaliar, por exemplo, que o bebê está bebendo pouca água, a gente aumenta a oferta de água. Se avaliar que tem relação com os engrossantes de mamadeira, a gente suspenda ou reduza. Se for alguma reação referente à fórmula infantil, a gente faça a troca da fórmula infantil, enfim. Mas com relação à alimentação, é importante também a gente entender que a gente precisa mesclar os alimentos laxantes com os alimentos constipantes, para assim favorecer esse trânsito intestinal do bebê. A partir do momento que o bebê come vários alimentos constipantes, o intestinozinho dele vai tender a ficar mais preso mesmo. E isso ele pode ter tido o intestino mais regular possível a vida toda, né? Desde pequenininho. Só que é uma tendência natural do intestino agir mediante o que ele está recebendo e tendo contato. Então, quais são esses alimentos? Falando dos alimentos constipantes, né? Nós temos a banana prata, banana maçã, maçã e pera sem a casca, goiaba, temos também melão, caju, beterraba e cenoura cozida, chuchu, batata cozidas também, o cará. Temos também os cereais, que a gente chama, o grupo dos cereais, os alimentos que são refinados, como arroz branco ou parbolizado, farinha de mandioca, os alimentos com amido e farinha de trigo também são constipantes. Quando falamos de alimentos laxantes, né, que são os alimentos que liberam mais o trânsito intestinal, nós estamos falando aí da manga, do abacate, da laranja, do mamão, da pera e da maçã com casca. Temos também beterraba, cenoura crua, espinafre, couve, rúcula, os alimentos integrais, arroz integral, macarrão integral, farinha de trigo integral, né? O chia, linhaça, a própria granola que pode ser inserida também na alimentação do bebê, farelo de aveia, o milho, sim, a espiguinha de milho que nós podemos oferecer para o bebê, ou até o milho debulhado, inserindo nas alimentações, também é bastante laxante. E temos também o óleo de coco e o azeite de oliva. E aí você pode estar pensando, certo, Jéssica, os legumes, as frutas, os cereais eu entendi. Mas e o azeite, né? Como é que eu posso incorporar, e o óleo de coco, como é que eu posso incorporar na alimentação do meu bebê? Bem, o azeite a gente pode tanto usar, por exemplo, para regar a saladinha, ou alimentos mais secos, como o inhame, a batata doce. A gente pode usar na hora de ofertar ao bebê regando esses alimentos, o cuscuz também, né? Como também podemos usar em preparações, e o mesmo para óleo de coco. Podemos fazer panquequinhas, omeletes, muffin, crepioca, bolinhos, enfim, e usar desses óleos, que são laxantes também, nas preparações, nas receitas.
Obviamente que não vamos ofertar, né, para a criança o óleo in natura, enfim, para tomar nada desse tipo. Não é isso que eu estou falando. Lembrei também que um outro alimento muito laxante é o abacate, que nós podemos ofertar ao bebê, e aí a gente pode ofertar o abacate, né, tanto tipo uma guacamolezinha e botar um pouquinho de azeite, como também ofertar o abacatezinho com leite, amassado, enfim, o abacate em pedaços. O importante é que a gente varie a oferta dos alimentos constipantes com os alimentos laxantes. Evite oferecer, por exemplo, 3 dias seguidos só alimentos laxantes ou só alimentos constipantes, porque a gente pode desregular o intestino do bebê para mais, ficando muito solto, ou para menos, ficando muito preso. O equilíbrio e a mescla desse tipo de alimentação vai favorecer o trânsito intestinal do bebê e deixar ele com a flora protegida e saudável. E lembrando que bebê com intestino saudável, a imunidade tende a ir lá para cima, porque o nosso intestino é a base de tudo. Um exemplo, você pode ofertar, por exemplo, na segunda-feira, oferta a laranja, que é mais laxante, na terça oferta o caju, na quarta oferta o mamão, na quinta oferta o melão e na sexta oferta uma pera com casca. Um exemplo. Você mesclou aí nas frutinhas, né, frutas laxantes com frutas constipantes. E aí, isso tem que ser feito em todas as refeições que o seu bebê já estiver fazendo. Também insira os farelos de aveia, é, as farinhas integrais dentro da alimentação da criança. Podemos fazer papinhas, podemos fazer as próprias panquecas, muffins, os bolos e também agregar nas frutas. O farelinho de aveia pode ser inserido nas frutas também, não tem problema, na mistura com o iogurte. O importante, como eu já falei, é mesclar essa alimentação. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Um cheiro da Nutri.